É, Olá, espero que você esteja bem. É um enorme prazer contar com a sua audiência. Hoje é o último dia da semana Senac de Carreiras e Empregabilidade de 2023. Eu sou Fábio Trombeta, coordenador de negócios educacionais no Senac São Paulo e atuo na unidade de Jundiaí. Hoje vou mediar essa conversa mais do que especial com egressos dos cursos de diferentes níveis de ensino e áreas de atuação do Senac. A atitude empreendedora é um dos nossos valores institucionais e uma das nossas marcas formativas. De maneira que o empreendedorismo está fortemente presente no Senac, né? Norteando nossas posturas e, com certeza, fazendo a diferença na formação dos nossos alunos. E seguindo na linha do empreendedorismo, o nosso objetivo hoje é conhecer como duas egressas do Senac criaram e estão conduzindo suas empresas, com detalhes sobre a sua formação, experiências no mundo do trabalho, e logo mais eu vou apresentar cada uma delas para vocês. Eu sou um homem branco, com cabelo castanho, olhos castanho. Estou vestindo uma camisa polo preta e o fundo é cor de madeira. Essa descrição compõe as ações de inclusão no nosso evento. E em breve eu vou pedir para nossas convidadas também se descreverem. Agora vamos apresentar nossas convidadas. Antes de mais nada, eu quero agradecer vocês por esse retorno ao Senac. É isso mesmo, como eu disse anteriormente, a Fabiana e a Júlia são egressas do Senac. E nós nos sentimos muito honrados com a presença de vocês aqui hoje para compartilhar mais da trajetória de sucessos de vocês. Bom, vamos lá. Eu vou começar apresentando a Fabiana, que é egressa do curso Técnico em Estética no Senac São Paulo, Unidade Jundiaí. Tem formações diversas na área de beleza, como designer de sobrancelha, depilação profissional, micropigmentação, e tem mais de 15 especializações em técnicas. Atualmente é proprietária de um espaço de beleza na cidade de Louveira. Fabiana, seja muito bem-vinda de volta ao Senac. Você pode se autodescrever, por favor? Oi, gente, boa noite. Prazer imenso estar aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, estou vestindo uma camisa branca, meu olho é castanho, tenho cabelos lisos e estou com um fundo montadinho com espelhos e o meu aparador com algumas decorações. Muito obrigado, Fabiana. Agora eu vou apresentar a Imagina. Júlia, que fez bacharelado em nutrição e o curso de tecnologia em gastronomia no campus universitário Santo Amaro. Fez um intercâmbio pelo Senac, na Fundação Alice, em Barcelona, e estágio no restaurante Nome, em Copenhague, Dinamarca. Hoje é proprietária de 3 restaurantes. Júlia, é muito bom contar com a sua presença na nossa conversa de hoje. Você pode se autodescrever? Oi, gente, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui, agradeço demais o convite. É, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos e lisos. Estou usando óculos e uma jaqueta jeans. O fundo é um fundo quase todo branco. Eu estou aqui na sala da minha casa. Legal, muito obrigado, Júlia. E quem colabora para que mais pessoas participem dessa conversa é a nossa intérprete de Libras, Letícia Mascarenhas. Letícia, muito obrigado, seu trabalho é muito importante. Lembrando que hoje é o último dia da semana Senac de Carreiras e Empregabilidade. Ao longo dessa semana, contamos com outros alunos e egressos do Senac, além de profissionais que atuam em diversas áreas do mercado e compartilhar sua trajetória e suas experiências conosco. Você que não acompanhou os painéis anteriores ou queira rever algum painel, informamos que todo o conteúdo ele vai ficar disponível no YouTube do Senac São Paulo. Além disso, na plataforma Senac de Carreiras, que é um serviço exclusivo para alunos do ensino médio, técnico e superior do Senac, diariamente são divulgadas dezenas de vagas de trabalho e estágio de empresas que querem contratar nossos alunos e egressos do Senac. Então, não percam essa chance. Se você tiver alguma dúvida, aqui no Zoom, você pode entrar pelo Kenai, então é o chat da plataforma, e daí a gente tem um time de mediador
que está olhando para isso. A sua pergunta pode ser respondida pelos mediadores ou pela Fabiana ou pela Júlia ao vivo. Por favor, não esqueça de mencionar a unidade do SENAC que você estuda. Bom, vamos lá então começar nossa conversa. Eu gostaria de começar voltando para quando vocês conheceram o SENAC, né? O primeiro contato de vocês com o SENAC. Então, eu vou começar pela Fabiana. Fabiana, como foi esse seu primeiro contato com o SENAC e como hoje em dia você percebe a formação recebida no SENAC em sua jornada empreendedora? Bom, Fábio, vamos lá. Eu comecei tudo quando eu me inscrevi para o técnico em estética no Senac. Eu vinha com uma vontade muito grande de agregar mais trabalho, mais serviço para as minhas clientes, oferecer mais serviços para as minhas clientes. Quando eu fui procurar o técnico em estética para fazer algo parecido com estética, eu encontrei a unidade do Senac em Jundiaí que fazia, e eu fiquei muito feliz sabendo que eu conseguiria fazer perto da minha casa e que eu conseguiria fazer no Senac. Como eu disse anteriormente com vocês, o Senac é uma instituição muito renomada e que ele muda muito a visão das pessoas sobre os profissionais. Então, eu fiquei extremamente maravilhada. Eu lembro do primeiro dia de aula, é, que a gente faz uma apresentação, né? A gente se apresenta. E eu fiz questão de ir, porque teve algumas pessoas que faltaram, mas eu queria me apresentar e conhecer as pessoas que iam estudar comigo. E aí, no primeiro dia de aula, eu cheguei lá alguns anos atrás, né? 2012, quase 11 anos atrás. Cheguei lá toda bobona, que eu estava estudando no Senac. Para mim era o máximo isso, né? E aí cheguei lá no Senac, aquele monte de mulheres. Na minha turma tinha um homem, que era aluno, e aí a gente se apresentou, todo mundo se apresentou, se conheceu, e as professoras também se apresentaram, e aí a gente já teve uma noção do que a gente iria aprender. E assim, de primeiro impacto, a hora que me falaram tudo que a gente aprendeu, tipo, eu esperava que ia ser muito, mas ainda eu fui surpreendida com o conteúdo já no primeiro dia, eles já explicam, dão aquela pincelada no cronograma. Eu fiquei maravilhada, eu falei, nossa, eu vou sair de lá expert em estética, e não só em estética, em empreender, que a gente também tem dentro, né, do técnico, essa parte de empreendedorismo, de montar sua empresa. Então, assim, eu lembro do primeiro dia de aula, eu fui super ansiosa. Eu sou muito ansiosa com as coisas que eu quero muito fazer. Então, eu fui super ansiosa para o primeiro dia de aula, e depois eu lembro cada matéria nova que tinha, que a gente ia começar um módulo novo, eu ficava extremamente ansiosa para aprender as técnicas logo. Eu queria que a gente às vezes até enchia o saco da professora, falava para ela, mas não dá para dar um spoilerzinho do que a gente vai aprender? Porque a gente queria muito saber sobre aquelas técnicas, né? E há 11 anos atrás, era um mercado que estava começando a crescer muito. Então, eu acho que eu entrei exatamente na hora certa, no lugar certo, que eu não tenho mesmo o que reclamar, gente. Fui extremamente acolhida dentro do Senac, não só como aluna, mas eu acho que o Senac ele tem essa visão mais humanizada de receber a gente como um todo, como pessoa, como aluno, como profissional. Então, assim, eu tive uma experiência muito boa dentro do Senac. Eu aprendi muito, eu agreguei muito conteúdo, uma carga gigantesca de conhecimento, de coisas que eu uso muito até hoje, mesmo não sendo esteticista, eu ainda uso muito do que eu aprendi dentro do Senac, na minha carreira. Então, assim, eu gostei muito, eu tenho uma experiência maravilhosa dentro do Senac, tanto que, como eu falei, minha irmã e meu irmão também estudam no Senac. Legal, obrigado, Fabiana. Júlia, vamos falar sobre o seu primeiro contato com o SENAC. E como foi esse primeiro contato e quais competências e habilidades que você desenvolveu durante a sua formação que você reconhece hoje, que você usa na gestão das suas empresas atualmente? Bom, eu morava, na época eu morava com os meus pais, e era muito perto do Senac, do Campo Santo Amaro, que foi onde eu estudei. Então, quando chegou a hora do vestibular, eu nunca tinha ido ao Senac, mas eu não tinha dúvidas
Tipo, eu não tive aquela hora de vamos escolher a faculdade. Eu sabia que eu queria fazer Senac. Eu sempre quis fazer gastronomia, então eu sempre quis ser cozinheira. E na minha cabeça não tinha outra. Eu sabia que eu queria fazer Senac, sempre soube, sabe? Uma coisa muito maluca. E aí, a primeira vez que eu fui foi quando eu fui prestar vestibular. Então, assim, é muito maluco porque assim, eu nunca tinha ido ao campus, nunca tinha ido, não conhecia ninguém que tinha feito Senac, assim, próximo. E eu tinha certeza absoluta que eu queria fazer Senac, nem prestei para outras faculdades. Então, foi super uma coisa, acho que meio de feeling, eu acho, não sei. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu lembro certinho, assim, eu lembro de mim na sala, assim, na sala de aula, e eu fiquei maravilhada, porque quem conhece o campus Santo Amaro vai me entender. É uma coisa, assim, tipo, surreal, literalmente. Primeiro que é lindo, enorme, e assim, tem tudo que você pode imaginar. Assim, aqui em São Paulo é muito difícil você ter um espaço daquele, um campo daquele. Parece que você está em outro lugar, não parece que você está em São Paulo. Então eu falei, e eu adoro esporte, eu sempre fiz muita coisa, e isso era uma das coisas que eu queria manter enquanto eu estivesse na faculdade. Então, assim, quando eu cheguei no campus, quando eu vi o campus, e meu pai era tipo embaixador do Senac, assim, eu acho, porque ele amava também. E daí ele falava assim: vamos conhecer o campus. Não, olha aqui, tem uma academia, você pode fazer academia aqui, tem até piscina na academia, que não sei o que, que não sei o que lá. Então foi assim, muito legal. E eu me identifico muito com o que a Fabi falou, com relação ao que o Senac entrega, além da parte acadêmica. Porque assim, o Senac tem onde eu cursei, né, no campus Santo Amaro. Tem uma super biblioteca, tem uma super estrutura. Eu tive professores ótimos, a grade era super completa, tudo super organizado, então, enfim, não tive problema algum com a parte acadêmica e tal. E além disso tudo, o que eu acho que assim, fez muita diferença para mim, porque eu entrei na faculdade eu tinha 18 anos. Então, eu acho que não só isso, mas eu digo, no meu caso, o Senac, ele precisou cumprir um papel de formação pessoal também, muito importante. Porque uma pessoa que chega com 18 anos não sabe nada, precisa de um acolhimento é, um pouco mais completo, né, no sentido de pessoa mesmo. E o Senac me trouxe muito isso, e de forma muito palpável. Então, não é só um acolhimento, mas sobre empatia, sobre pessoas diferentes no mesmo lugar. Porque, querendo ou não, eu estudei em escola particular, a minha escola tinha todo mundo, tinha a mesma cara, tinha o mesmo tipo, assim, muito parecido. Então, isso era uma coisa que me incomodava. Eu sempre gostei de estar em contato com pessoas diferentes, de lugares diferentes, para me ensinar coisas diferentes. Então, e hoje, assim, como empreendedora, no meu trabalho, é isso que eu busco. E eu acho que quem me ensinou foi o Senac. Eu acho isso muito incrível e eu acho muito difícil de encontrar. Então, eu acho que se eu tivesse que, assim, eleger das coisas que eu mais aprendi, do que mais me transformou como pessoa, com certeza foi essa parte empática, de acolhimento, é, enfim, toda essa parte de formação integral, assim. Muito legal. E é muito gostoso escutar isso, né, para nós que somos do Senac, porque são comentários que nos enchem de orgulho. A missão do Senac é uma missão nobre e uma missão que é complexa, né, porque o preparar para o mercado de trabalho ela é muito complexo, né? Preparar esse profissional para o mercado, porque é isso, não são só técnicas, mas também habilidade de relacionamento. Então é muito bom escutar vocês falarem assim do Senac. Muito obrigado por essas respostas. E Fabiana, você lembra de algum projeto ou trabalho que você fez enquanto estava no Senac, que te ajudou em algum desafio na sua trajetória profissional? Sim, dentro do curso, agora eu não vou lembrar exatamente o módulo, porque já faz um tempinho, mas a gente teve que abrir uma empresa
e montar toda a estrutura dessa empresa, tanto a parte de fachada, estruturar os serviços. E eu, quando eu entrei no Senac, embora eu tenha entrado bem mais velha que a Júlia, eu acho que eu tinha uns 20, 11 anos, 25, 26 anos eu tinha quando eu entrei no Senac. Mas eu era muito imatura ainda. Eu não tinha, eu tinha estudado, eu não estudei em escola particular como a Ju, estudei em escola estadual, então eu tinha esse convívio com as pessoas, mas eu não tinha noção de tudo que eu precisava fazer para ter o meu negócio. E aí, quando eu entrei, aconteceu tudo, eu fui conhecendo. A hora que nós chegamos nesse projeto, porque eu ainda não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria ter o meu próprio negócio, mas eu não sabia que formato ele seria, eu não sabia se eu queria equipe, se eu iria trabalhar sozinha, eu não tinha ideia do que eu queria. Eu sempre soube que eu quis ter o meu próprio negócio, mas era só isso que eu sabia. Eu não sabia em que área seria, eu não sabia como ele ia ser e como eu ia estruturar. Aí o dia que a gente teve esse desafio e depois a gente teve que palestrar lá na frente, subimos, nós fomos no auditório, tivemos que falar sobre o projeto todo. Então, assim, a gente teve que fazer uma estruturação real de empresa. Então, a gente precisou surfar pelas partes de financeiro, de marketing, de prestação de serviço, de montar a equipe, de ter uma sociedade, porque a gente fazia em grupo de 3 pessoas. Então, nós éramos em 3 sócias. Então, essa vivência do real, de montar uma empresa, de ter que lidar com a sociedade, de ter que lidar com equipe, porque aí nós montamos uma empresa grande que tinha uma equipe no nosso projeto, e aprender cada parte desse processo despertou, acendeu uma luzinha em mim de que era isso que eu queria, que eu não queria empreender sozinha, eu queria uma empresa onde eu ia ter uma equipe, uma sociedade. Eu gosto de pessoas, gente, eu lido com pessoas o dia inteiro. Então eu gosto dessa troca que a gente tem com pessoas, dessa conversa, de não fazer, embora eu seja muito teimosa, de querer sempre fazer do meu jeito, mas eu gosto de ter outra pessoa que fale, não, Fabiana, não é por aí, vamos pensar assim, assim, assado. Então, foi exatamente nesse projeto que a gente teve que desenvolver a empresa inteira que eu entendi realmente o que eu queria. Então, para mim foi muito importante, porque foi um total, abriu meus olhos. Eu falei, meu, é isso. E me encheu. E eu vou falar para você, eu lembro até hoje do desenho, da fachada que a gente fez, e ainda é um sonho ter aquela fachada do jeitinho que eu desenhei daquele jeito. Dei uma fugidinha aí nos percursos da vida, mas eu ainda vou chegar naquela fachada que eu desenhei no projeto que eu fiz do Senac. E assim, ele foi muito importante para eu realmente me descobrir como empresária, para eu realmente entender o que eu queria e ali, dali para frente, eu conseguir focar mais e traçar os meus objetivos de uma forma mais concreta, porque ainda era tudo uma ilusão dentro da minha cabeça, era um sonho, né? Eu não achava que uma pessoa que eu não tinha muita condição financeira, era bem apertado o negócio. E ainda para ajudar, eu estava para casar quando eu entrei no Senac. Então, assim, estava mais apertado ainda. E aí eu falei, gente, mas será que eu dou conta de tudo isso? Será que eu vou conseguir mesmo? E assim, aí eu olho lá para trás da menina que entrou no Senac e que tinha dúvida se ia conseguir. E num projeto que ela fez, ela entendeu o que ela queria. Eu falei, meu, realmente valeu a pena, tem valido a pena cada vez que eu faço alguma coisa, mesmo que onde eu tento e não dá certo. Então, assim, esse projeto para mim foi extremamente importante para eu enxergar o meu potencial e realmente o que eu queria. Legal. Ô, Fabiana, e tem uma pergunta para você aqui da Júlia de Paula. Então ela fala assim, Fabiana, eu sou apaixonada pela área de estética, mas por enquanto curso graduação em administração no Senac Minas. Como foi a busca de emprego e oportunidades depois que você concluiu o curso de técnica em estética? E você indicaria que é melhor fazer um curso profissionalizante técnico ou tecnólogo em estética? Oi, Júlia, boa noite. Primeiro, muito obrigada pela pergunta. Vamos lá. Eu tentei faculdades antes também, tá? Eu fui tentar psicologia.
Eu entrei na faculdade de psicologia porque a gente tem muito isso da sociedade, a pessoa tem que entrar para uma faculdade, assim, assim, assado. E aí eu percebi na psicologia que não era aquilo que eu queria. Então, enquanto isso, eu trabalhava em outras empresas, né, no modo CLT, e aí eu não estava feliz, né? Que pelo jeito ela também não está, porque se ela está cursando administração e ela gosta muito da área da beleza, tipo, um vai complementar o outro, não largue a sua administração, porque você vai saber administrar e gerir totalmente o seu negócio quando você vier para a área de estética. Mas a psicologia, no meu caso, não agregava naquilo que eu queria. Então, eu saí da faculdade de psicologia, continuei trabalhando CLT, e aí o meu primeiro curso foi depilação. Foi, tipo, muito aleatório, Júlia. Eu cheguei e falei, vou fazer. Por quê? Ah, porque a minha mãe falou que eu gosto e vai dar certo. Era esse o porquê, tá? Eu não sabia mesmo o motivo. E aí fui, fiz primeiro de depilação, depois eu fiz design de sobrancelhas e logo após eu fiz o técnico em estética no Senac. Olha, depende do que você quer seguir na área de estética, o tecnólogo ou o técnico vão para pontos diferentes, né? Então aí você precisa de saber exatamente que procedimentos e em que área exatamente da estética que você quer atuar, para você conseguir daí escolher o melhor caminho para você. Para mim, o melhor caminho foi o técnico em estética e cosmetologia, onde eu aprendi uma vasta. Nossa, eu aprendi muito, gente, sobre cosméticos, sobre. Eu consigo isso hoje, até hoje, eu consigo conversar, explicar assertivamente sobre a cosmetologia, por exemplo, que eu aprendi há tantos anos atrás. Então, assim, eu acho muito importante você ver exatamente o caminho que você quer tomar para tomar a decisão. E após você terminar, se você entrar mesmo no mundo da estética, da beleza, é, eu achei muito leve. Eu não tive muito problema com procurar emprego, porque quando eu saí do curso de sobrancelhas, eu saí falando que eu ia abrir meu espaço. Eu não queria mais trabalhar para ninguém. Mas, se você quiser continuar trabalhando em empresas da área de estética, hoje a gente tem grandes espaços, grandes empresas, né? Que hoje o mundo da estética é gigantesco, né, gente? Então, assim, não, eu acredito que não seria muito difícil para você encontrar numa dessas empresas grandes e muito boas que a gente tem no mercado do emprego. Mas se você, assim como eu, tiver aquela luzinha que acende, que quer trabalhar para você mesma, a única coisa que eu tenho de conselho para dar é: mete a cara que dá certo. Quando você faz o seu trabalho bem feito, não importa se você atende debaixo da ponte ou se você atende no melhor estúdio que tiver na sua cidade, mas quando você entrega com amor e quando você entrega um bom serviço, as pessoas vão te enxergar e vão querer comprar o serviço de você. Então, assim, pende para esses dois caminhos. Primeiro, veja mesmo se realmente você quer empreender ou se você quer continuar trabalhando em empresas, porque hoje a gente tem empresas muito grandes e muito boas para se trabalhar também na área da estética. Acho que eu respondi a pergunta dela, mas Júlia, se ficar com mais alguma dúvida, pode perguntar. Legal, obrigado, Fabiana. E falando da Júlia, agora com a Júlia. Júlia, você disse que fez um intercâmbio pelo Senac. é, e aí, conta um pouquinho como foi esse intercâmbio e o que que ele agregou em sua trajetória. No meu, eu fiz, porque eu fiz, como você falou, Fábio, eu fiz dois cursos no Senac ao mesmo tempo. Então, eu fiz gastronomia e nutrição juntos. Nutrição são 4 anos e gastronomia foram 2. Então, depois que eu me formei em gastronomia, eu ainda tinha metade de nutrição para cursar. O último ano de nutrição, é, a gente tem que fazer alguns estágios obrigatórios para a formação. E um deles, você podia tentar, como se fosse uma equivalência, no intercâmbio. Então, era o estágio X, ele tem equivalência ao intercâmbio, mas você tem que concorrer a uma vaga. Então, são todos da sua turma, que só tem uma vaga disponível. Você entra no processo seletivo e, se você é aprovada, você vai e faz como se fosse esse estágio fora. Tudo pelo Senac. Então, eu posso estar enganada, faz algum tempo, mas se eu não me engano,
a gente continuava pagando a mensalidade normal, como se estivesse estudando no Senac, só que eu estava estudando em Barcelona. Então, assim, é uma oportunidade. Quando os meus professores falaram dessa possibilidade, na hora eu falei, cara, eu preciso ir. Porque, imagina, é uma oportunidade. Eu sempre fui muito de agarrar as oportunidades, sabe? E o Senac sempre deu muita oportunidade de muita coisa, não só para viajar fora, mas assim, iniciação científica eu fazia, é, sabe? E viajar, fazer trabalhos sociais eu fazia. Então, eu acho que o Senac agrega muito também com relação a isso. Enfim, me candidatei e consegui a vaga. Quando eu consegui, eu não acreditei. Tinha que mandar uma carta, tinha que pedir para um professor mandar uma carta de recomendação. Era um super processo, assim. E quando eu consegui, eu não acreditei. Eu falei, nossa, não acredito. Fui, e eu acho que quando eu fui, eu estava num período um pouco complicado, pessoalmente, assim, e eu acho que o intercâmbio me fez crescer muito, amadurecer muito, 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 assim. Parece clichê isso, né? Tipo assim, fui fazer intercâmbio e amadureci muito, mas assim, de fato, eu amadureci muito e eu não senti, porque eu tenho dois irmãos, meus dois irmãos fizeram intercâmbio e um deles não teve uma experiência legal, porque eu acho que, por mais que você vá pela faculdade, tem algum tipo de assistência, né? De cuidado com a pessoa que está indo. Então, eu tinha total assistência do Senac. Qualquer coisa que eu precisava, eu tinha o contato do Senac, eu falava com as minhas professoras, eu falava com a minha coordenadora. É claro, não tive problema nenhum lá, não é isso. Mas eu acho que eu me senti muito mais segura sabendo que eu tinha essa ponte no Senac. Não é que me jogaram numa casa de alguém e eu tinha que me virar. Não, acho que deve ser muito bacana também, conheço pessoas que fizeram esse estilo, mas eu, Júlia, me senti muito segura pelo formato que o intercâmbio tinha. E também por saber que eu não ia perder nada da minha faculdade com relação a tempo. Então, assim, você vai para o intercâmbio, mas você perde um ano de faculdade. Então, isso eu acho que fez muita diferença para mim. E assim, fora a língua, eu aprendi coisas que totalmente complementares, óbvio, mas totalmente diferentes do que eu aprenderia aqui. Então, assim, foi muito rico, foi uma experiência muito, muito incrível. E hoje eu falo isso para todo mundo, eu recomendo para todo mundo. Na época que eu fui, tinha uma menina que tinha acabado de ir e ela falou exatamente isso para mim. Ela falou, cara, não sei porque as pessoas falam tão pouco da Alicia. Você precisa ir, você vai amar. E depois que eu fui, quando eu voltei, era exatamente isso que eu falava. Falava, gente, quem tiver oportunidade, vá. Então, se esforcem para ir, porque assim é uma coisa indescritível, foi incrível assim a minha experiência, foi muito, muito, muito rica. Que legal. É muito bom escutar você falar, porque realmente no Senac a gente preza muito por essa proximidade, né? Seja com empresas em visitas técnicas, receber profissionais aqui para falar com os nossos alunos, e isso só agrega nessa formação, né? Então, que legal que você teve essa experiência, muito bom. É, agora, vamos falar um pouquinho mais sobre as empresas de vocês, né? Sobre essa trajetória empreendedora. Eu vou começar pela Fabiana. Fabiana, você falou, você me disse que começou a empreender apenas com uma pinça. Como que foi isso? Eu sempre fui meio doida, né? Normal, normal não é. Quem para abrir empresa, essas coisas, a gente não pode ser muito normal, não, porque senão a gente fica estagnado. E aí eu já vinha de vários lugares que eu tinha trabalhado durante muito tempo e eu era muito infeliz trabalhando, gente. Vocês não têm noção. Eu chegava minha mãe e eu falava, mãe, mas não é isso que eu quero. Ela falava, então pede a conta. Fome nós não vamos passar. E assim eu fui quicando um monte de emprego até descobrir o que eu queria. Num desses empregos, eu fui recepcionista numa clínica de estética em Vinhedo. E aquilo ficou, falei, nossa, né? Por que que eu não vou trabalhar com isso e tal, não sei o quê. Bom, passou. Eu fui trabalhar no shopping, trabalhei 2 anos no shopping. Olha, olha, gente, quem gosta, parabéns, mas meu Deus, aquilo lá suga a gente. Saí do shopping, falei, não, eu vou fazer um curso, alguma coisa. E aí veio a história da minha mãe. Por que você não faz curso de depilação? Aí eu fiz depilação,
Gostei. Depois eu fui e fiz design de sobrancelha. Meninos, eu saí de lá, falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu amei, eu saí maravilhada. Eu vou abrir minha empresa. Só que eu tinha só a pinça que eu tinha ganhado no curso. Aí, bom, eu falei, eu trabalhava numa loja nessa época lá em Louveira. E aí eu trabalhava na loja e atendia as clientes, coitadas das primeiras, gente. Eu converso com elas até hoje, porque tem uma delas que são minhas clientes ainda até hoje. Depois do meu horário do trabalho, que eu saía da loja. Só que no começo eu não tinha maca, eu não tinha nada, eu tinha só a pinça e a vontade de trabalhar com aquilo. Aí eu comprei lá os meus descartáveis, luva, máscara, com dinheiro da loja que eu trabalhava. E eu estava querendo comprar um apartamento. Era meu sonho, assim, da minha vida, era comprar minha casa própria. E tava, então, tudo meio apertado e tal, não sei o que. Eu falei, bom, eu vou começar com o que eu tenho, vou dar o meu melhor. E vamos ver no que isso vai dar. Bom, peguei a pinça que eu ganhei, tinha uma poltroninha velha lá na minha casa, que era da minha avó, e tava lá em casa. Eu falei, eu vou atender na poltrona, né? Dá para a pessoa sentar, eu fico de pé atrás e ali eu faço o design de sobrancelha das pessoas. Beleza, comecei fazendo na poltrona. Tem algumas clientes que eram mais chegadas minhas, eu deitava elas no sofá, com a cabeça no meu colo, na sala de casa dos meus pais, e fazia o design de sobrancelha delas ali. Passou um tempinho, eu consegui comprar mais pinças, e daí eu acho que eu atendi durante assim, os 4 primeiros meses, eu atendi com aquela pinça que eu ganhei do curso. E aí depois eu comprei mais pinças e consegui comprar uma maca, sabe daquelas que é dobrável? Sim, sim. Comprei uma maca daquela e montei dentro do meu quarto, do lado da minha cama. Então eu atendi as clientes, elas iam até a minha casa, eu atendi elas no meu quarto. Eu não comecei a atender depilação porque eu achei que ia ficar meio invasivo, tipo, meu irmão, meu pai circulando pela casa e a mulherada lá fazendo depilação no meu quarto. Então eu comecei primeiro como design de sobrancelhas. E aí, e também a cera, né? Ela cai no chão, suja, eu não quis no meu quarto. Bom, comprei a maca, e aí que eu comprei a maca, eu comecei a atender mais pessoas. Porque daí a minha tia falou para amiga dela, a cliente falou para outra amiga. A hora que eu vi, estava entrando muitas pessoas dentro da minha casa. E assim, passava por todo o quintal, passava pela cozinha, passava pela sala, pelos corredores dos quartos e entrava no meu quarto. Aí eu falei, não, preciso procurar uma sala para alugar. Aí fui procurar uma sala para alugar. Nesse momento, eu já cheguei na loja onde eu trabalhava, que a pessoa era minha amiga. Falei para ela, Pri, eu não estou conseguindo mais manter o dia inteiro aqui na loja. Posso ficar meio período, porque eu ainda não posso ficar sem o dinheiro fixo. E aí ela me deixou ficar meio período, trabalhava na loja da parte da manhã e a parte da tarde eu fazia os atendimentos lá. A tia, minha tia, que mora do lado da nossa casa, tem uma casa grande e ela falou: Meu apelido é Biba, tá, gente? Ah, chegou, Biba, você não quer usar um cômodo lá em casa para montar o seu espaço? Minha tia me cedeu o espaço porque eu vi que eu ainda não tinha grana suficiente para alugar a primeira sala. E eu fui atender nesse espaço da casa dela. Montei com os móveis que já tinha lá, pintei os móveis. E eu gosto disso, pôr a mão na massa. Todos os espaços que eu passei até hoje, eu e a minha irmã colocamos a nossa mão. Nós fizemos uma decoração, nós pintamos parede, nós passamos massa corrida e tudo. E aí eu deixei o cantinho a coisinha mais linda, assim, dentro do que eu tinha. E comecei a fazer os atendimentos lá. Eu fiquei durante 2 anos e meio dentro da casa da minha tia fazendo atendimento, porque tinha essa entrada que era separada. E aí eu senti a necessidade de sair, porque o interfone da minha tia tocava o dia inteiro. Ela já era idosa. E aí tinha ela e meu primo ali dentro, e parecia, já estava incomodando, porque eram muitas pessoas, tinha crescido muito. E aí eu aluguei minha primeira salinha, tirei a minha irmã do emprego dela, falei para ela, é bruxa, tá? Também o apelido. É que senão eu vou falar bruxa, vocês não vão entender. Eu chamo ela de bruxa e ela me chama de bruxa. Aí eu falei, bruxa, você é assim que nem eu, né? Não gosta de trabalhar para os outros. Sai do seu emprego e aí a gente vê alguma coisa para você fazer. Você vai estudando, eu vou ajudando você a pagar o curso e você vem trabalhar na recepção do ateliê até então, que não tinha um nome ainda, mas é o ateliê. Aí arranquei a bruxa da CNA. A bruxa foi trabalhar de recepcionista e nós começamos a pagar o curso dela de estética.
dentro do Senac. Aí ela começou a gostar da coisa, fez manicure também dentro do Senac, e ela acabou de vez ficando no ateliê. E aí sim que veio o ateliê em si, porque até então não tinha um nome, era meu espaço. Eu não sabia que nome eu queria colocar. Aí nós começamos com essa salinha pequenininha, que tinha o quê? 20 metros quadrados, com as duas lá dentro, mais a cliente de cada uma, mas era o aluguel que dava pra gente pagar. Fizemos uma força-tarefa, tipo, eu, meu marido, namorado dela, porque daí nesse meio tempo, quando eu aluguei essa sala, eu casei. Eu casei em dezembro e mudei para essa sala em 2015. E aí, meu pai, meu irmão, minha mãe, e pinta, e era uma sala toda mofada, gente, mas assim, vocês não têm noção. Nós entramos na sala e eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fui inventar? Não, dá um jeito, dá um jeito. E quebramos tudo e passamos aquele Máquina 7 para não dar infiltração de novo. Pintamos com a tinta que tinha lá, a cor-de-rosa que tinha pintado meu quarto. Vamos embora. Passou um ano disso, um ano e meio, veio uma pessoa trabalhar com a gente, a sala do lado vagou, a gente abriu o nosso espaço, ficou um espaço bem grande, aí a gente já tinha um espaço de 80 metros quadrados. Ficamos ali por um tempinho. Depois desse espaço, surgiu a oportunidade de a gente alugar a sala de cima, que tinha, acho que 120 metros quadrados. E aí já tinha mais pessoas trabalhando, que daí veio, eu comecei a dar curso, ensinei uma pessoa a fazer depilação, que realmente não era o que me brilhava os olhos. E a Fer veio na depilação, agregou. Ficamos lá por um ano e meio, veio a pandemia, a gente saiu de lá, alugamos uma casa hoje que tem 200 metros quadrados e a gente tem uma equipe com 8 pessoas. Hoje a minha irmã é minha sócia, ela ficou com a parte de estética facial e manicure, e eu com a parte de design de sobrancelha e micropigmentação. E assim, eu olho para tudo isso lá da primeira pinça, para hoje eu tenho 100 pinças. Eu falo, meu Deus, quanta coisa! Eu não imaginava que eu ia chegar, aonde eu cheguei. Eu ainda quero chegar mais, mas assim, foi muito leve, foi muito gostoso. Eu costumo dizer que eu tinha passado por tanta coisa pior que lutar por aquilo que era o meu sonho, em nenhum momento me deixou desanimada, me deixou sem vontade de continuar. Então, assim, é óbvio, né? Tive inúmeras frustrações no meio do caminho. A Júlia depois vai dizer também, tem hora que dá vontade de desistir de tudo e sair correndo. Mas é só por um momento. Depois eu lembro de tudo que aconteceu, de como foi minha jornada, de como foi desafiador para mim começar. E aí eu olho e eu falo, parabéns. A menina lá atrás que começou fazendo sobrancelha com uma pinça na poltrona velha, ela sabia realmente o que ela queria. Então, Muito bem. assim, eu não consigo falar que foi difícil, que foi pesado. Foi, mas era o que eu queria. Então, para mim, era muito fácil batalhar por aquilo que eu queria. Então, assim, se tornou leve por eu ter certeza que era aquilo que eu queria. Mas olha, a coitada das minhas clientes, né? Hoje elas sabem que eu atendia com uma pinça só, né? Mas então, assim, era tudo bem restritinho. Mas eu tô muito feliz com o resultado dessa primeira pinça. E eu enquadrei ela e coloquei ela hoje no meu espaço. A minha primeira pinça, ela está enquadrada, guardadinha, num porta-retrato, dentro da minha sala. Ai, que Muito legal escutar demais. essa história, fantástico. E agora, Júlia, vamos lá. Você comentou comigo que foi bem difícil o seu começo, e com um detalhe a mais, você começou em plena pandemia. Conta como que foi começar em plena pandemia o seu negócio. Na verdade, sou eu e meu marido, a gente não tem outro sócio. Então, quando a gente começou, depois que a gente voltou da Dinamarca, a gente já começou a se movimentar. A gente tinha um dinheiro guardado, eu ganhei um concurso, então eu tinha esse dinheiro, e a gente começou a ir atrás. Será que. Só que a gente, assim, a gente não sabia. Eu acho, quando você falou que o empreendedorismo faz parte da alma do Senac, eu super concordo. Eu acho que o Senac ele traz uma parte muito prática, que a maioria das faculdades não tem. Então, eu acho que essa parte de fazer, que eu vejo muito a Fabi, e eu me identifico muito,
De tipo assim, eu quero chegar lá, então vambora. Ah, não é o melhor jeito, mas eu sei onde eu quero chegar e a gente vai indo da forma que pode até melhorar cada passo, cada partezinha daquilo. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, assim, não tenho medo de trabalhar, não tenho medo de, sabe? Quando eu era novinha, eu vendia torta de frango na escola, porque eu precisava de um dinheiro, porque eu precisava fazer alguma coisa, tal, e assim vai indo, sabe? Eu acho que também é muito. Eu acho que tem gente que tem essa coisa de empreender, de querer ir atrás, porque é um risco, né? Então você tem que estar aberto ao risco e tem pessoas que não. E eu sempre fui essa pessoa, por incrível que pareça, apesar de super metódica e certinha, eu sempre fui essa pessoa sonhadora que corre atrás dos sonhos com objetivo. E aí, depois que a gente voltou da Dinamarca, a gente tinha esse dinheiro. é, o Gabriel foi convidado para participar também de um concurso e também ganhou. Então a gente juntou esse dinheiro que a gente ganhou e falou: beleza, vamos atrás de um imóvel. Achamos um imóvel que é o imóvel que hoje é o nosso primeiro restaurante. Era uma garagem. Na verdade, há 40 anos atrás, era uma... Ai, meu Deus, tô com clínica na cabeça, mas não é clínica, é uma coisa de Fusca. Uma... Não era loja, Mecânica. mecânica, A exato, de mecânica. Fusca, especializada em Fusca. E os donos são dois italianos pequenininhos, assim, tipo, super velhinhos. E depois eles fecharam o negócio de Fusca e quiseram, não estavam com saco e tal, não sei o quê. E era um estacionamento, tipo assim, não tinha nada, zero. Era um caixote, assim, de concreto e não tinha nada. Achamos o imóvel, só que a gente tinha um negócio na cabeça de que a gente queria um lugar com pé direito alto, que não podia ser muito caro, então provavelmente ia ser um lugar sem nada mesmo, e que fosse bem aberto. E o imóvel era exatamente isso. Só que aí a gente começou a ver, como não vai ser, não sei o quê, pandemia. E aí a gente estava com uns arquitetos e eles falaram pra gente assim: ai, mas que besteira, isso aí imagina que vai durar. Você acha que o Brasil vai parar? Falavam assim: você acha que o Brasil vai parar? Claro que não. Assina logo esse contrato e é isso. E, cara, eu e o Gabriel, a gente olhou um pro outro e falou assim: nossa, eu acho que não dá. Não dá pra gente, a gente não tem, não, a gente não dá com certeza, sabe? Não tava com essa. E graças a Deus a gente não assinou, porque isso foi no comecinho, depois a pandemia durou 2 anos, sei lá. Então, graças a Deus a gente não assinou. E aí, nesse meio tempo da pandemia, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. E aí, o que que a gente vai fazer? Porque a gente precisa. A gente não tinha o dinheiro inteiro para abrir o restaurante, claro que não. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa e tal. E eu olhei pra ele e falei assim, cara, vamos fazer comida para vender. A gente sabe cozinhar, a gente não tem preguiça, a gente não tem problema com nada. Vamos fazer comida para vender. Eu e ele, a gente montou um logo, fez não sei o quê, criou um cardápio, não sei o que e tal. Íamos numa cozinha emprestada, era só eu e ele, e a gente começou a divulgar na internet e tal, e vender. Eu lembro que eu tinha uma planilha assim, e imagina, as pessoas tinham que fazer Pix, porque a gente não tinha máquina de cartão nem nada. Então as pessoas tinham que depositar, tinham que me mandar o comprovante, eu tinha que lançar na planilha para ver se, tipo assim, um negócio muito bem caseiro mesmo. E, enfim, e aí a gente que entregar para as pessoas, só começou a crescer. Então, imagina, tinha final de semana que a gente ia entregar mais de 40 kits, eram como se fossem kits, assim. E a gente chegava para montar esses kits, porque a comida era fresca, não era congelada. Então, a gente chegava para montar, assim, 4 da manhã, começava a montar tudo, porque a pessoa tinha que receber até a hora do almoço. Então, nossa, era uma logística assim bizarra, muito ruim, sabe, muito pouco funcional. Hoje a gente consegue ver isso com muita clareza, mas enfim. E foi isso, a gente começou a se virar. E aí, quando a pandemia começou a amenizar, a gente voltou a entrar em contato nesse mesmo imóvel. E ninguém tinha alugado, porque ninguém ia alugar nada na pandemia, claro. E aí a gente conseguiu alugar, ainda com desconto, porque depois da pandemia todo mundo queria alugar, porque ninguém tinha dinheiro para nada.
A gente conseguiu fazer um dinheirinho, conseguimos alugar o imóvel, começamos a obra, e foi isso, assim, a gente, igual a Fabi, assim, a gente estava muito apertado, porque, assim, depois que a gente abriu o primeiro, para abrir o primeiro já estava rodando, então já tinha dinheiro entrando. Então, de certa forma, e assim, a gente já tinha algumas respostas, já tinha um norte, porque o primeiro a gente teve que fazer, assim, muito sem saber, muita coisa a gente aprendeu, fazendo, que é muito difícil e dá uma insegurança enorme. Eu e o Gabriel, a gente tinha crise de ansiedade, a gente não sabia se entrar gente ou não, se aparecer cliente ou não ia. Imagina, a gente tinha gastado todo o nosso dinheiro para fazer a reforma e não sabia se ia dar certo. Assim, foi muito difícil, foi muito desafiador. E hoje, olhando para trás, depois a gente abrir mais um e mais outro, foi ficando, assim, não ficou fácil. Eu acho que diferente da Fabi, o nosso a nossa experiência não foi assim tão leve. Eu acho que foi muito tensa até, porque a gente ficava muito. Eu sou super ansiosa também, mas eu sou um pouco mais insegura porque eu sou muito metódica, muito prática. Então essa coisa de não saber, de não ter certeza do que ia ser, do que não ia, me trouxe uma carga muito grande. E eu acho que isso faz parte de empreender, porque é uma incerteza. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi com os restaurantes é, primeiro, administrar a incerteza, que era uma coisa que eu não conseguia fazer. Então, no começo, um problema, por menor que seja, me tirava a paz. E isso, assim, não tem como, porque você tem problema o tempo todo, o dia todo, todo dia. Então, eu acho que com o tempo a gente vai adquirindo essa capacidade de lidar com esses imprevistos. Sim. E é isso, assim, eu acho que foi muito difícil, mas hoje, olhando para trás, eu também vejo, fico, assim, muito grata e muito orgulhosa de tudo que a gente passou, de tudo que a gente fez. Imagina, eu e o Gabriel, a gente fez absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. A gente fazia muitas louças, a gente que fez, com serralheiro, ia atrás, comprava ferro. Me identifico muito com o que a Fabi falou sobre colocar a mão na massa. Eu não levo jeito nenhum para a obra, mas o Gabriel é ótimo. Então, tipo assim, ele falava, e conversava com o eletricista, e puxa cabo, e faz não sei o quê. E eu tentava fazer a parte que eu sabia. Então, assim, eu que fiz o site, eu que fiz o logo, eu que fiz não sei o quê. Então, a gente se complementou muito e se virou do jeito que dava, para depois acertar as coisas que tinham para acertar. Então, assim, eu acho que hoje eu vejo muita coragem nossa, isso eu acho que é muito, né? Eu acho que ai, não sei, eu me identifico muito, assim, com o que a Fabi falou. E é isso, assim, começar como dá. Fazer como dá. Eu acho que se a gente fica apegado nessa coisa de ainda não consigo, ainda não tenho estrutura, não tem como. Porque você nunca vai chegar num momento, eu acho, né? De falar assim, ah, beleza, agora tá tudo ótimo, perfeito, podemos começar. Não. Você tem que Eu também começar acho. de algum jeito, não é? Então eu acho que isso. Por isso que esse começo é tão difícil, porque eu acho que a gente não tem essas respostas, né? Então, no meu É, caso foi isso, assim, eu acho que foi muito, muito corajoso e eu fico muito orgulhosa da trajetória. eu escutando vocês, eu fico aqui, né, pensando, porque assim como a atitude empreendedora é uma coisa muito presente no Senac, a gente trabalha muito a questão da atitude colaborativa. E daí, quando a gente escuta essas histórias, a gente vê quanto é importante essa questão da colaboração, né? Tanto de, porque quando nós somos colaborativos, a gente atrai pessoas colaborativas, né? Então, o quanto Colaborativas. isso é legal e importante na trajetória, principalmente do empreendedor. E é bom que a conversa tá boa, o tempo está passando e a gente está quase sem ele. Uma maneira rapidinho assim. Então, Fabiana, qual o conselho que você daria para quem vai começar a empreender hoje? Para quem está escutando vocês, e fala, não, vou começar a empreender. Qual conselho você daria? Eu acho que é muito disso que eu e a Júlia falamos aqui. O conselho é esse: você começar com as oportunidades que você tem. Não esperar estar perfeito. Que nem eu vejo muitas meninas na área da beleza hoje. Eu sou instrutora hoje, eu ensino a designer de sobrancelha, eu ensino depilação, então eu tenho muitas alunas. E aí, quando eu olho para elas, eu me vejo, né?
com medo, com insegurança de começar. Então, assim, a primeira coisa, você tem que saber que vai dar coisas erradas e você vai ter que ter jogo de cintura para conseguir transformar as coisas erradas em aprendizado e não fazer aquilo de novo. Segunda coisa, faz. Não importa, só faz. Pega e faz. Se é aquilo que você quer, faz. Dá o seu melhor fazendo aquilo que você quer. O retorno vem. Terceiro, não fiquem escutando. Eu não sei se é conselho, eu chamo de críticas construtivas de quem está do lado de fora e não construiu nada. Foca naquilo que você quer, mira em pessoas que você se inspira e que chegaram aonde você quer chegar, para você entender que você também vai conseguir. Não fique esperando o tempo certo, não fique esperando o perfeito. Eu vejo que nem eu ia falar, que eu vejo muitas meninas na área da beleza. Ah, então, mas eu não apareço no Instagram porque meu espaço não é bonito. Ah, mas eu não faço isso porque eu não tenho aquilo. Não, gente, e se eu tivesse esperado um espaço bonito para atender, eu não tinha começado, eu não tinha alugado a salinha embolorada e eu não estava onde eu estou hoje. Então, o meu conselho é: foca naquilo que você quer, deixa o externo de fora, só foca e vai, dá o seu melhor com o seu coração, que vai dar certo. Muito bom, obrigado, Fabiana. Júlia, e você? Qual o conselho que você dá, então, para quem vai empreender? Eu acho que essa coisa que a Fabi falou 100%, então foi o que eu falei, não espera, vai do jeito que dá, para depois conseguir fazer melhor. Aquela velha frase, mas que é perfeita, assim, funciona muito. Eu também vejo muita gente falando assim: ah, não, mas eu ainda não tenho isso, ah, mas eu não tenho aquilo, ou ah, não tenho dinheiro ainda para fazer isso, fazer aquilo. Gente, mas tá, mas então começa menor. Começa de onde você pode. A gente cozinhava na cozinha da nossa casa com fogão de 4 bocas. Tipo assim, sabe? Você não, não vou conseguir atender 500 pessoas, mas atende 10. Então, começa por onde você pode, só começa. E outra coisa que eu acho é assim, tenha ambição, então tenha sonhos, mas assim, com direção. Eu vejo muita gente também viajando na maionese, eu quero fazer isso. É muito lindo sonhar, mas você tem que ter objetivo claro. Então, tem que ter uma ambição, tem que ter um caminho que você queira traçar. Eu quero chegar lá, eu quero abrir um restaurante XYZ. Beleza, eu não consigo agora. Tá, o que você vai fazer agora? Vou começar assim, mas eu quero chegar lá. Eu acho muito importante essa visão, sabe? Muita gente, eu acho que fica meio correndo atrás do rabo e não sabe onde quer chegar. Assim, eu acho que também isso é uma coisa que a gente vai entendendo com o tempo. Não que você tenha que saber exatamente o caminho que você quer traçar, mas, assim, minimamente ter um caminho para seguir. Ele pode mudar, obviamente, mas eu acho importante você ter uma direção, né? Onde você quer chegar. Legal, é muito bom escutar vocês. Eu quero dizer uma coisa: em cada unidade do Senac, tem uma equipe assim que fica super feliz quando recebe um aluno ou quando recebe um egresso. Então, de repente, ali na trajetória empreendedora, se tiver algum probleminha, passe no Senac, conversa com aquele ex-professor, troca uma ideia, porque primeiro que a gente fica muito feliz, e segundo que a gente acaba podendo ajudar, né? E é com muito prazer que a gente atende um aluno ou um egresso. Bom, olha como passou rápido o tempo. Passou, eu Então, nem vi, acabei de olhar no relógio. mas que legal. Fabiana e Júlia, quero muito agradecer a participação de vocês na Semana Senac de Carreiras e Empregabilidade de 2023. Vocês são incríveis e possuem trajetórias inspiradoras. Eu tenho certeza que todos nós do Senac ficamos muito orgulhosos, né, em recebê-las para esse bate-papo. Além disso, a gente agradece a generosidade de vocês, né, em compartilhar conosco as experiências. E eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que isso inspira nossos alunos, né? Porque são histórias que inspiram. Então, a Fabiana começou com uma pinça, a Júlia começou em plena pandemia, então o que que não é possível, né? Como vocês disseram, né? Quando se tem vontade, quando se quer fazer, né? É claro que a formação é importante, vocês foram buscar a formação, mas também tem essa questão de querer fazer. É,
Vamos lá, para o futuro rapidamente. Fabiana, o que que você almeja para o futuro? Qual é a sua meta profissional? Minha meta profissional é ser reconhecida mundialmente. Hoje eu comecei com palestras, eu dou cursos e eu quero muito ser reconhecida mundialmente, não pelo fato de ser reconhecida, mas ser reconhecida por ajudar outras mulheres a alavancarem as suas empresas ou estarem começando os seus negócios. Eu acho que é muito importante quando a gente encontra esse outro propósito dentro da nossa caminhada. E hoje eu venho percebendo que isso é muito latente dentro de mim, principalmente em ajudar outras mulheres a conquistarem aquilo que elas querem, que eu acho muito importante, esse crescimento do empreendedorismo feminino. Eu sou muito apaixonada pelo empreendedorismo feminino. Então, assim, minha meta é ser reconhecida mundialmente ajudando outras mulheres. Que meta nobre. Boa sorte nessa sua meta, tenho certeza que você vai conseguir. Obrigado. Júlia, quais são suas metas? Eu acho que eu acho que eu e o Gabriel, nós somos muito inquietos, então eu duvido que a gente pare por aqui, então eu acho que virão outros negócios por aí. E eu acho que eu tenho muita vontade de conseguir, de alguma maneira, ajudar quem está começando também. Então, não sei, talvez é, aulas, cursos, por isso que eu gosto tanto desse tipo de bate-papo. Eu tenho muita vontade de ajudar quem está começando de alguma maneira, de contribuir de alguma maneira, de facilitar dificuldades que eu senti no começo, para quem de repente começar agora a não ter essas dificuldades. Então, eu acho que talvez seguir a nossa trajetória aí de restaurantes, que é o que a gente ama fazer, mas talvez ingressar nessa parte acadêmica ou, enfim, mentorias, alguma coisa desse tipo. Olha, que orgulho de escutar vocês falando, né? Como Senac, eu fico muito orgulhoso em saber que o Senac faz parte da formação de vocês E e como? que fantástico quando vocês falam sobre esses objetivos tão nobres, né? Que pensando em outras pessoas. Muito obrigado. Eu agradeço muito a participação de vocês. Agradeço também a Letícia Mascarenhas, que acompanhou toda essa transmissão como nossa intérprete em Libras. E, é claro, também agradeço muito a sua atenção e a sua audiência nessa conversa. Fique ligado em nossos eventos e acessem a plataforma Senac de Carreiras, onde muitas oportunidades esperam por você. É uma plataforma bem completa, tem muita coisa lá, então acessem, aproveitem, tem muita coisa. Aproveito também para agradecer a equipe que acompanhou a transmissão e contribuiu com a mediação do chat. A Semana Senac Carreiras de Empregabilidade é uma produção da Gerência de Desenvolvimento e da Gerência de Comunicação e Relações Institucionais do Senac. Então, gente, muito obrigado, boa noite, forte abraço e até breve. Muito obrigada, Muito gente. Muito obrigada obrigado. pelo convite, obrigada pela audiência. Gente, muito obrigado de verdade pelo convite. Me sinto honrada de poder falar no Senac. Sempre que precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigada às pessoas que fizeram muitos elogios para a gente aqui no chat. Eu fico muito emocionada de ver isso. E, gente, de coração mesmo, muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de participar hoje aqui. Eu também, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, quiserem mandar mensagem, pode me procurar no Instagram. Ai, pode me procurar no Instagram. Até bati no meu óculos. Pode me procurar no Instagram, manda mensagem, eu super respondo. E o que precisarem, contem comigo. Eu acredito que como Também sou super acessível. empreendedoras, vocês podem aí falar o Instagram de vocês, porque empreendedor é empreendedor sempre, né? Então, eba, eu já queria já. Pode Eu começar, tenho Fabi. dois Instagrams, tá? Eu tenho o @fabianaecamila.atelier, que é o meu espaço físico, né? O meu estúdio. E eu tenho o @fabimartini, Fabi Martini com i no final mesmo, underline. Esse é o meu Instagram, onde eu falo mais sobre empreendedorismo, onde eu ensino a mexer bastante no Instagram, que eu também ensino as mulheres a mexerem no Instagram. Então,
podem me procurar num desses Instagrams, que eu também respondo sempre, sou super acessível e adoro escutar histórias novas. Legal. Júlia? O meu é Jutricate, igualzinho se fala, que é o meu Instagram pessoal. Eu compartilho bastante da minha rotina, enfim, coisas dos restaurantes sempre. E aí, cada restaurante tem o seu arroba, mas se vocês entrarem no meu Instagram, tem os Instagrams dos 3 restaurantes ali que vocês conseguem acompanhar cada casa, que eu acho que é mais fácil. Muito bem. Então, pessoal, agora sim, boa noite a todos, forte abraço e até breve. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Boa noite.